Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos nos colocar em pé. Domingo passado ouvimos o irmão Ronan, que trouxe uma palavra aqui para a igreja, e hoje ouviremos o Anderson. O Anderson é sobrinho do irmão Euclides, neto da conhecida irmã Auristela, né? Alguém conhece como Voteia. E o Anderson esteve parado na fé por 20 anos. E quando voltou cheio da graça de Deus, com vontade de trabalhar, e hoje nós vamos ouvir ele trazer uma mensagem para a igreja. Eu creio que todos vamos ficar em intercessão, recebendo a palavra de Deus e pedindo para o Espírito Santo usá-lo nesta noite. Oremos. Maravilhoso Deus, nós chegamos na Tua presença, mais uma vez para Te agradecer por estarmos aqui, Senhor, juntamente com a Tua igreja. E nesse momento vamos ouvir a Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, este irmão possa transmitir a nós, que possamos ser edificados pela Tua palavra, alimentados, Senhor, e que o Senhor o use como um vaso, como um instrumento nas Tuas mãos. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Queria agradecer já a Deus, agradecer ao pastor pela oportunidade e agradecer também a minha esposa. Ela não está aqui, ela ainda não é crente. Que durante a semana ela me deu todo o apoio para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse me dedicar à palavra. E hoje também ela saiu cedo de casa para que eu pudesse ficar sozinho, meditando na palavra. Eu peço aos irmãos um pouco de paciência, porque no colégio eu sempre fui o aluno que perdia pontos por não apresentar os trabalhos. Então é um grande desafio para mim hoje falar diante da igreja. Queridos, por favor, abrem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14, do 16 ao 17. João, capítulo 14, 16 ao 17. Todos acharam? Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Amém, irmãos. Podem sentar. Ao longo dessa semana, foi bastante difícil para mim com questão do nervosismo, desde que o pastor me informou que no próximo domingo seria eu. E eu não queria passar uma palavra aleatória, simplesmente abrir a Bíblia, achar um texto e passar. E ao longo da semana eu fui procurando uma palavra, e essa palavra ela não vinha ao meu coração. E foi me preocupando conforme os dias iam passando. Eu ia ficando mais e mais nervoso. Na quinta-feira tivemos um curso do ECOI, no qual foi de hermenêutica. E eu falei com o irmão Joabe, ele me passou algumas dicas, né? E eu fui para casa naquele dia. Chegando em casa, eu comecei a estudar direto. Cheguei em casa, já comecei a estudar, tentar criar algum esboço. E não conseguia criar nem esboço, nem nada, a ponto de quase mandar uma mensagem para o pastor dizendo que eu não poderia, que eu não conseguiria e que ele colocasse outro no meu lugar. E a partir desse momento, eu senti uma presença tão grande do nosso Senhor, e a partir daquele momento, eu comecei a ser conduzido a algo que o nervosismo tinha me tirado. E eu consegui, aos poucos, criando essa mensagem que eu trouxe para a igreja. No texto que eu li agora, Jesus nos fez uma promessa do Consolador, o Espírito Santo,
que Ele não é só o Consolador, não só essa característica, mas Ele também é mestre, conselheiro, quem nos santifica, que nos concede os dons espirituais, nos convence do pecado, nos ajuda a orar, é a fonte de poder e o nosso guia. E é nessa parte de guia que eu vou focar a minha mensagem hoje. O Espírito Santo, ele é um presente precioso de Deus para nossas vidas do crente, desempenhando diversos papéis essenciais na nossa caminhada espiritual. Ele nos consola, nos ensina, nos guia, nos capacita, nos convence do pecado, nos ajuda a orar e é a nossa fonte de poder. Cultivar uma relação íntima com o Espírito Santo é fundamental e para a gente viver plenamente nos propósitos de Deus. Uma das coisas mais importantes que a gente vê na Bíblia, quando a gente lê as Sagradas Escrituras, é que Deus não tem apenas o desejo de nos salvar. Deus não tem apenas o desejo de nos levar para o céu. Deus, além de querer nos salvar e nos levar para o céu, Deus tem o desejo de ter conosco um relacionamento. Deseja liderar a nossa jornada. Deseja liderar os nossos passos. Em Provérbios 20, 24, vai dizer que o Senhor é o que dirige os nossos passos. Para que nós não tenhamos uma caminhada solo, uma caminhada que seja sobre as nossas vontades, mas que seja uma caminhada submissa à vontade de Deus. Que o Espírito seja o nosso guia. O profeta Isaías vai falar no capítulo 30, versículo 21, que os teus ouvidos ouvirão a palavra do Senhor, que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem os desviar para a direita e nem para a esquerda. O profeta está nos dizendo que nós temos a disponibilidade de ouvir a palavra de Deus nos dizendo: este é o caminho, andai nele, e para que a gente não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E o que isso produz em nossas vidas? Produz uma jornada segura, produz uma jornada com passos firmes, produz uma jornada com uma trajetória sólida. Não que isso nos blinde de problemas, não que isso nos blinde das dificuldades. Nem sempre uma vida guiada pelo Espírito Santo é uma vida sem impactos, sem problemas. Nós precisamos estar sempre sendo guiados por Deus. O povo de Israel, quando saiu do Egito, havia uma nuvem que os guiava. Havia uma coluna de fogo que os guiava. E essa nuvem e essa coluna de fogo os guiou para um mar fechado, com o faraó e seu exército vindo para destruir o povo de Israel. Com certeza, isso era uma situação muito complexa, muito difícil, uma situação de morte ali, que estava todo mundo preocupado com aquela situação. Mas o que Deus fez? Deus abriu o mar, o povo de Israel passou, faraó tentou cruzar junto, Deus fechou o mar, destruindo Israel e seus exércitos. E Deus, o que Deus fez? Que Deus protegeu o povo de Israel, liderou o povo de Israel até para uma situação segura. Para que Deus protegesse o povo de Israel. Agora aqui eu faço uma pergunta: quantos de nós realmente estamos obedecendo a voz de Deus? Quantos de nós realmente estamos nos guiando pelo Espírito Santo? Quantos nós estamos permitindo que Deus nos guie cada dia? Muitos de nós às vezes queremos ficar perdido, vagando no deserto por 40 anos, e isso não é a vontade de Deus. Em Provérbios
3, do 5 ao 6, vai dizer: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Em outra tradução vai dizer: busque a vontade dEle em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. E em João, Jesus também vai dizer: quando vier o Espírito da verdade, Ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu, e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Quem é guiado pelo Espírito Santo provavelmente nunca irá errar. Nós só erramos, eu já errei, sempre quando eu não fui guiado pelo Espírito, eu não me deixei guiar pelo Espírito Santo. E quando nós temos uma vida onde não somos guiados pelo Espírito Santo, é uma vida de sorte, é uma vida de cara ou coroa. Pode dar certo? Pode, mas também pode dar errado. O salmista Davi, no Salmo 143 e versículo 10, ele vai dizer assim, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terra plana. Em outra tradução diz caminho reto e seguro. Neste salmo é uma oração de Davi, pedindo a direção e a libertação, reconhecendo a necessidade de ser guiado pelo Espírito de Deus. Como o pastor falou aqui, eu passei 20 anos fora da igreja. Eu nasci na igreja, passei minha adolescência na igreja e na juventude eu me desviei. Saí da igreja, passei 20 anos fora e estava realmente muito perdido em meus pensamentos, em minhas atitudes. E um certo dia, Deus me chamou novamente. Eu entrei pela porta daqui, muito angustiado. Era um domingo à noite, um domingo de Santa Ceia. Eu entrei, me sentei ali, fiquei olhando o culto, e Deus falou comigo. E eu fiz um propósito com Ele aquela noite, onde eu entregaria os meus passos a Ele, eu deixaria Ele me guiar por todo o resto da minha vida e até que Ele voltasse. A partir daquele momento, eu ceiei ali, mesmo ainda não fazendo parte não tendo falado com o pastor. Eu ceiei logo em seguida, após o culto, eu falei com o pastor. E aí, desde então, eu não me desviei mais dos seus caminhos. Desde então, eu segui sendo guiado por Deus durante seus caminhos. Se hoje eu estou aqui em cima desse altar falando da igreja, é para a honra e glória do nosso Senhor. Amados, eu acho que eu não vou usar os 15 minutos, mas eu queria dizer que a gente precisa seguir o que o Espírito de Deus nos fala, nos guia. Há muito tempo eu vejo o pastor falando sobre avivamento na igreja. Eu creio que eu faço parte desse avivamento. Eu creio que eu vou fazer parte desse avivamento. Nós temos que crer e querer esse avivamento. Para finalizar, irmãos, em Romanos 8:14, diz o seguinte: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos e irmãs, ser guiado pelo Espírito é um privilégio e uma responsabilidade. Como filhos de Deus, nós somos chamados a ouvir e
e ser conduzido a obedecer o Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida, para que Ele possa nos transformar e que a gente possa ser usado para a glória de Deus. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia.